Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa oportunidade de mercado, né? Falar o que a gente tem aqui de interessante para a semana. Colocar a minha tela para a gente iniciar com a análise de Ibovespa. Bem, pessoal, semana retrasada, né? A gente já havia comentado aqui quando o Ibovespa perdeu essa faixa verde, né? Que, enfim, ele teria um alvo aqui na região dos 104 mil e ele, por enquanto, tentando, né, chegar ali naquela região, tá? Então o Ibovespa ainda segue no curto prazo no seu padrão de topos e fundos descendentes, né? Chegou num alvo aqui por uma segunda linha vermelha, mas ainda tem ali um pouco mais para cair, né? Se ele realmente for para testar aqui essa região de fundos anteriores, tá? Que é justamente a faixinha verde que a gente comentou, né? Da última vez que a gente havia comentado, ele estava justamente nesta região, tinha perdido aqui a região dos 108.800, né? Até tentou retomar acima dela, mas não conseguiu, falhou no teste do topinho anterior e aí veio para baixo e agora está testando uma região de suporte, mas ainda com possibilidade de continuar caindo até a faixa ali dos 104 mil, tá? Então, na minha opinião, ainda Ibovespa, o cara de que pode sim continuar esse movimento de queda até essa região de 104, tá? Pode haver repique no meio do caminho, né? Testar uma linha vermelha e depois batendo cabeça volta para testar fundo e aí perdendo esse fundo de 105.500 que ele está deixando agora, 104 mil seria o próximo alvo ali do Ibovespa, tá ok? Então o Ibovespa, na minha opinião, ainda é para baixo, tá? Pelo menos aí para testar aquela região de 104. Falar um pouco do dólar, WDO FUT. Vamos lá. Bem, o dólar tá bem lateral nessa região, né? Enfim, ele já tinha uma grande consolidação aqui, que é justamente esta faixa e esta faixa. Ele veio para testar aqui essa região dos 5 mil, né? 5 mil ali, região dos 5 reais. Segurou por ali, desde então ele ficou um pouco mais lateral, né? Então, se eu for num tempo gráfico menor, por exemplo, uns 120 minutos, dá para perceber como o dólar está um pouco mais lateral nessa região, né? Ele fez uma pernada forte de alta aqui, certo? Voltou para uma região de retração. Então, se eu traçar aqui a retração, ele está ali nos 50%. Já testou aqui duas vezes essa faixa e segurou, tá? Por enquanto, ele lateralizou no curto prazo, né? Entre essa região dos 5,130, né? 5,13 e essa faixa aí dos 5,30 mais ou menos, tá? Então, dólar um pouco mais lateral no curto prazo, né? Do jeito que ele está reagindo aqui, acredito que ele volte para testar mais uma vez a região dos 5.300, dos 5, desculpa, 230, né, 250 ali. E se ele romper, aí volta para testar esse topo com possibilidade ali de uma onda 3 para cima, tá? Então toma muito cuidado, porque o dólar tem uma possibilidade sim ainda de lançar um movimento de onda 3 para cima se ele conseguir romper os topos anteriores. Então o dólar um pouco lateral no curto prazo, mas com possibilidade de lançar mais uma pernada de alta, tá? Bem, difícil achar oportunidades interessantes, né, na compra, com o mercado ali um pouco mais feio, mas tem alguns ali que me chamaram a atenção, né, que no caso seria a Prio 3, já chamei a atenção lá no passado, né, foi mais ou menos por aqui, ele deu essa pernada bonita aí de alta, e agora voltou ali dando um pullback, voltando para a região de suporte, tá, pessoal? Então, ficar de olho aí Prio 3, né, acho que ainda tem possibilidade de cair um pouco mais, né, tem um suporte aqui por volta de 35,50, é um ponto ali que vale a pena ficar de olho. Se ele chegar por essa região aí dos 35,50, 36,40, né? Também tem um suporte aqui pela mima. Começa a formar um pivôzinho. Pode ser um candidato interessante, tá? Tem três linhas verdes alinhadas para cima. Tem uma linha vermelha ali que daqui a pouco chega também para formar um suporte ali no preço, né? Então pode ser um ponto onde ele tem uma reação. Então, Prio 3, um dos candidatos aí que eu vejo com um bom potencial, né? A partir do momento que ele encontra ali o suporte importante. Tá? Por enquanto, ainda não faria nada, porque no curto prazo ele ainda segue o seu movimento de topos e fundos descendentes. Mas a partir do momento que ele não faz novo fundo e começa a formar um pivôzinho para cima, acho que vale uma tentativa sim de compra em Prio 3. E aí vamos ver se ele consegue lá testar o topo, quem sabe até romper o topo, tá ok? Outro candidato aí que me chamou a atenção foi o gráfico de Leve 3, que também vem num padrão topos e fundos ascendentes, né? Tem três linhas verdes alinhadas para cima e está voltando aqui para testar a região de suporte. Então é um ponto aí que ela já pode começar a ter uma reação no sentido ali de testar novamente esse topo na região dos 35,80, tá? Então gosto bastante aí de Leve 3 também. Gráfico de 120 minutos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui pelas linhas verdes e vermelhas. Está testando uma linha vermelha. Vamos ver se ele consegue escapar a linha vermelha, né? Se ele testa esse fundo, não faz no fundo e vira para cima. Se fizer algo parecido com isso, tem chance já de ir lá para testar o topo. Então, gosto também do gráfico de Leve 3
Vamos acompanhando aí para ver se ele segura aí na região que ele está agora, tá ok? Vamos dar uma olhada também aqui no gráfico do S&P 500. Bem, pessoal, esse aqui é o gráfico do S&P 500, né? Bem, vamos lá. S&P 500 ele tinha rompido, né, essa linha de tendência que ele estava respeitando ali desde janeiro do ano passado. Então, toda vez que ele chegava naquela linha de tendência ali, ele segurava, batia a cabeça, né? Até que ele rompeu agora em janeiro, né? Então, fez esse movimento de alta, rompeu a linha de tendência, tá? A princípio, né, a ideia é que ele segurasse aqui na mínima 17 e rompesse aqui os 4.200 para ir buscar aqui os 4.300, né, seria o próximo alvo do S&P 500, mas ele não conseguiu, tá, pessoal, romper os 4.200 e fez aqui um pullback um pouco maior, né. Ele inclusive está voltando para testar justamente aquela linha de tendência que ele havia rompido como um suporte, né, hoje tendo ali por enquanto uma reação positiva, né, abriu com um gap de alta, apesar que já está devolvendo um pouco da movimentação. Vamos ver se ele consegue dar continuidade nessa movimentação aí de alta, tá, pessoal? Só tem um detalhe, tá? O S&P 500, quando ele perdeu, por exemplo, essa linha aqui, essa região dos 4.070, eu já comecei a achar um pouco mais estranho, tá? Então tem que tomar cuidado aí com o S&P 500, porque o que eu imagino aqui que ele faça é o seguinte, que ele venha para testar, por exemplo, essa região aí dos 4.060, bata a cabeça e venha depois para testar fundo. Se ele perder essa região aí dos 3.950, tomar cuidado que ele pode voltar, por exemplo, para testar essa região aqui dos 3.800, 3.750, tá? Então, S&P 500 ficou um pouco mais feio ali, né? Quando ele falhou na região dos 4.200 e quando ele perdeu aqui o padrãozinho de topos e fundos ascendentes que ele vinha respeitando, né? Então, ele vinha no padrão aqui de topos e fundos ascendentes e aí ele acabou quebrando aqui esse padrão quando ele perdeu aquele fundo, podendo iniciar agora o movimento de topos e fundos descendentes, tá? Então, é o que eu ficaria atento ali no S&P 500, voltando ali para a região dos 4.060, ficar atento, porque se ele bater cabeça ali, ele volta para testar fundo, e aí se perder esse fundo, pode cair um pouquinho mais, tá ok? Então, S&P 500, vamos acompanhar, região importante de suporte, tem uma mínima 72 ali também, que favorece, né, a região de suporte aí do preço, mas eu acho que o ponto de atenção vai ser justamente esses 4.060. Se por um acaso S&P 500 conseguir romper, aí volta para testar de novo os 4.200 e aí tem chance de buscar lá a mínima 305, que é justamente os 4.300, que era o alvo anterior que a gente tinha, né, antes dele romper, antes dele falhar ali naquela região dos 4.200, quando ele não conseguiu renovar topo, tá ok? Vamos dar uma olhada também no Bitcoin, colocar aqui o gráfico do Bitcoin, BTC/USD, gráfico diário. Bem, Bitcoin, vamos lá. Bitcoin chegou numa região de alvo, tá? Que é justamente esse topo de agosto, região ali dos 25 mil. E desde então ele tem tido bastante dificuldade, né? Na verdade ele fez ali um movimento de pullback, né? Não conseguiu dar continuidade no movimento de alta. Ele tem alguns sinais ali de falta de força, tá? Por exemplo, fez um novo topo mais com divergência no ROC, né? Tempo gráfico menor, 120 minutos. Repara que ele começa a ganhar um pouco mais de resistência, né? Inclusive está ganhando uma resistência 144. Esta resistência 144 pode mandar o preço até a 610 lá embaixo, tá? Só que assim, vamos lá, pessoal. Ele vinha, né? Desde que ele pegou ali os 25 mil, né? Chegou na região dos 25 mil, que é o topo de agosto. Ele vinha no movimento aqui de correção, né? Topos e fundos descendentes. Eu até desenhei aqui um canalzinho pegando aqui só essa pernada de queda que ele vinha montando ali no gráfico de 120 minutos e agora ele começou a escapar, né? Então ele está rompendo aquela linha ali de tendência dos topos anteriores. Vamos ficar de olho porque se por um acaso o Bitcoin vem para testar aqui novamente esta região que ele deixou fundo aqui nos 22.800, não faz novo fundo e vira para cima, ainda tem sim uma possibilidade de mais um teste lá da região dos 25 mil, tá? E aí se romper, né? A gente pode até ver aí o Bitcoin dando um pouco mais, ele tem alvos ainda mais para cima, tá? Se você projetar, né, todo esse movimento que ele fez de alta aqui como uma onda 1, essa correção como uma onda 2, então se ele por um acaso ainda for lá buscar o alvo de projeção, ele pode mandar na região dos 27.600 a 29.300, tá? Então vai depender muito aí do que o Bitcoin vai fazer por aqui, tá? Se ele testar a região dos 22.700, não perder a região de 22.700 e começa a virar novamente para cima ali para testar os 25 mil, aí eu imagino que ele pode sim romper e buscar esse próximo alvo nos 27 mil. Caso contrário, se ele voltar para testar aqui a região dos 22.800
e perder essa região, aí eu entendo que o próximo suporte vai ser o teste dos 21.400, tá? Que aí seria justamente esse fundinho, né, que ele deixou no dia 14 de fevereiro. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu vejo aí pro Bitcoin. Vamos acompanhando aí, né, para ver como ele vai se comportar nos próximos dias. E vamos acompanhar também o mercado brasileiro, o S&P 500, para ver como que as coisas vão andar, tá ok? Não se esqueçam de entrar na descrição do vídeo, né? Tem alguns links importantes. E é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui com a oportunidade de mercado. Semana que vem nós estamos de volta aqui com novas oportunidades. Um abraço, tchau, tchau.